Olá, o meu nome é Guilherme e, junto do meu colega Felipe, iremos apresentar a história e a evolução dos processadores. Processadores são a parte dos computadores que realizam cálculos, e para falarmos sobre eles, precisamos primeiro contar a história dos computadores, pois eles eram máquinas inteiras dedicadas a realizar cálculos. O primeiro design de um computador foi criado por Charles Babbage, no início do século XIX. Babbage era um matemático e inventor inglês que é frequentemente referido como o pai do computador. O design dele, chamado de Analytical Engine, era uma máquina mecânica capaz de performar cálculos matemáticos usando cartões furados. O design de Babbage era muito à frente do seu tempo, porém ele nunca conseguiu construir um modelo funcional. Charles Babbage também tinha o nome de engine analítico. Seu princípio de funcionamento era de forma eletromecânica, devido à tecnologia de época, em seus primórdios. E o objetivo desse computador era efetuar cálculos. Ele acabou incompleto, mas seus princípios de funcionamento ainda se mantiveram, que acabaram ocasionando os computadores futuros. Mas por que computadores na história de processadores? Porque os computadores em seu início não passavam de uma grande CPU, uma grande unidade de processamento lógico, com um potencial bem baixo, mas que ocupava bastante espaço, devido à tecnologia da época. Aqui está uma imagem do seu criador, Charles Babbage, junto com um projeto da sua máquina, que futuramente seria o primeiro CPU. Konrad Zuse foi um cientista da computação e inventor alemão que construiu o primeiro computador programável, chamado de Z3, em 1941. Zuse também construiu outros computadores, como o Z1, Z2 e Z4, que eram todos melhoras do Z3 em termos de velocidade e capacidade de memória. O Plan Calcul foi uma linguagem de programação criada pelo Konrad Zuse na década de 40 e era utilizada nas máquinas dele, o Z1, Z2 e Z4. Ela foi uma das primeiras linguagens de programação de alto nível já criada e é considerada como a precursora das linguagens de programação moderna como Fortran e COBOL. Durante a Segunda Guerra Mundial, Zuse foi forçado a destruir o Z1 para prevenir que ele caísse nas mãos do exército alemão, que estavam interessados em usar ele para aplicações militares. Para o próximo degrau da evolução dos computadores, temos o computador de Konrad Zuse, que era um computador eletromecânico, também devido à tecnologia da época. E seu intuito era o mesmo, a realização de cálculos simples, só que ele também realizava operações lógicas. E ele tem um diferencial, já que foi o primeiro computador programável que já foi criado. Ou CPU programável, já que ele só realizava operações. Era uma unidade central de processamento. Porém, o seu computador tem um segundo diferencial, que é o primeiro computador digital a já ser produzido. Afinal, ele trabalhava com números de base 2, ou seja, trabalhava em binário. Aqui está uma foto de Konrad Zuse e à direita o seu último projeto, o Z4, já que o primeiro projeto dele acabou sendo destruído durante a Segunda Guerra, mas em seguida ele acabou fazendo outros, e fazendo alguns leves aprimoramentos, mas o intuito de funcionamento ainda era o mesmo. Já o computador Colossus foi uma série de máquinas desenvolvidas pelo engenheiro britânico Tommy Flowers durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi usado pela inteligência britânica para descriptografar mensagens enviadas pelo exército alemão usando a cifra de Lorenz. O primeiro computador Colossus foi completado em 1943 e ele foi de grande importância para que os aliados conseguissem vencer a guerra. Agora vamos falar sobre as propriedades do Colossus, que teve a participação de Turing em sua criação, mas apenas levou a máquina de Turing como base, já que a máquina de Turing conseguia por combinatória decifrar os códigos nazistas e também conseguia realizar impressões. O Colossus é a sua versão final para decodificar diretamente os códigos. Também era programável e tinha a sua CPU à base de válvulas eletrônicas, que era também a forma de reprogramá-la. Aqui está a imagem de Tommy Flowers, que foi o coordenador do projeto do Colossus, para assim vencer de vez o enigma. Bom, Alan Turing, que foi o matemático que
desvendou como vencer o enigma e criou uma máquina mais simplória para o mesmo. E mais à direita, o Colossus, que foi a máquina em versão final para derrotar o enigma, que também realizava impressões e tinha que ser manuseada com muita cautela. O IBM 701, também conhecido como a calculadora de defesa, foi um computador eletrônico pioneiro introduzido pela IBM em 1952. Ele foi o primeiro computador eletrônico da empresa a ter sucesso comercialmente e marcou um grande passo na evolução dessas máquinas. Ele foi desenvolvido inicialmente para aplicações científicas e de engenharia. O 701 foi uma grande inovação. Ele tinha seu CPU, assim como o Colossus, à base de válvulas eletrônicas, porém conseguia fornecer os valores dos resultados das operações aritméticas e lógicas, que era o seu objetivo de uso, por meio de LEDs. Ele também era bem mais compacto, já que era destinado ao comércio. Porém, ele não era um computador tão didático, então não era tão fácil utilizá-lo. Aqui à esquerda, uma imagem do IBM 701, com a sua frente de LEDs para imprimir as respostas, assim como na direita, o mesmo sendo operado. A partir de 1971, o mundo entrou na era moderna dos processadores, com a introdução do primeiro microprocessador comercialmente disponível do mundo, o Intel 4004. O Intel 4004 era uma CPU de 4 bits designada para uso em calculadoras e outros dispositivos eletrônicos pequenos. Ele continha 2.300 transistores e conseguia performar até 60.000 operações por segundo. O Intel 4004 foi a ponte para a era moderna dos processadores, onde deixaram de ser todo o computador em si, praticamente, e se tornaram apenas a unidade central de processamento. Depois das válvulas eletrônicas, começaram a utilizar transistores, afinal eram menores e custavam menos energia. Em seguida partiram para circuitos integrados, que eram ainda menores, porém tinham a função de diversos transistores. E em seguida chegamos no que conhecemos hoje como processadores, que são os chips microprocessadores. Na esquerda, temos a imagem dos transistores, desde os modelos mais antigos até os mais recentes. No centro, temos os circuitos integrados, assim como o Intel 4004, que tem a função de diversos transistores. E à direita, o processador moderno, ou os chips microprocessadores.